Me chamo Gessilene Rocha, eu sou assistente social e estou no curso de pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Pública pela Faculdade Laboro. Estou aqui para defender a temática sobre invisibilidade de crianças em situação de rua, os famintos por existência social. Ou seja, esse trabalho ele tem por objetivo levar a reflexão sobre a temática. A discussão central é o que leva essa criança a estar em situação de rua, né? Quais são os fatores? Ou seja, uma das principais causas da invisibilidade de criança em situação de rua em um contexto de vulnerabilidade social é justamente a violação de direito, né? Quando essa violação de direito ela parte do órgão que era para defender, mas esse órgão não defende, não intermedia o direito. Ou seja, embora não seja possível medir com precisão a amplitude de tais violações, alguns elementos contribuem para que a criança desapareça dentre a família e a comunidade, tornando assim invisível para o governo, para a sociedade como um todo. Consideramos que o enfraquecimento dos vínculos familiares, comunitário e a proteção inadequada do Estado e a ausência de escola, trabalho infantil, envolvimento com o tráfico de drogas, exploração sexual e violência, entre outros elementos, tornam essa criança e esse adolescente em situação de rua um grupo particularmente suscetível à violação de direito. Dessa forma, é importante que essa criança e esse adolescente saiam da invisibilidade diante do Estado. Ou seja, o que se faz necessário é a criação e a ampliação de forma eficiente, né, de políticas públicas como criação de abrigos, escolas, direcionada a essa criança, a criação de projeto e a inclusão do mesmo na sociedade, o que seja assegurado todos o acesso ao direito, aquilo que está lá na Constituição, que possa se fazer cumprimento dessa lei, o que está lá no ECA, o direito da educação, saúde, lazer. Então, há uma contrariedade quando se vê vários menores em situação de rua, automaticamente se pensa que o direito à moradia, essa gama de direito que existe, elas não estão sendo efetivadas de fato, né? Então, a invisibilidade, ela também acontece pela violação desses direitos. Dessa forma, é importante que a criança e o adolescente saiam da invisibilidade diante do Estado. Por quê? Não há criança e adolescente descartável. Toda vida é importante, né? Então, crianças que se tornam adultos, perdendo a sua infância, lutando para sobreviver nesse mundo, e pessoas que ainda tão nova, com grandes responsabilidades de pessoas adultas, já carregam tanta responsabilidade na costa, na maioria das vezes deixamos de percebê-las e não paramos para pensar por que elas estão ali, qual foi o seu percurso, o que aconteceu. Então, essa reflexão é justamente isso, pensar que quando o agente justamente o Estado, que era para defender essas crianças, não garante esse direito e a amplitude do acesso, e tendo um olhar sensível para as crianças e adolescentes em situação de rua, deixando bem específico, se torna mais difícil o enfrentamento. E concluindo, em vista de tudo que foi falado, os direitos fundamentais da criança e do adolescente não estão sendo garantidos. Ou seja, esse sujeito ele se torna cada vez mais invisível na sociedade, a partir de um processo de invisibilidade perversa, ocasionada pelo descaso e o não reconhecimento da sociedade e do Estado. Com isso, um dos pontos mais importantes dessa pesquisa é justamente o fato de que a conclusão que o